O beijo na sala de música havia sido o ponto de inflexão. Isabela, a duquesa de gelo, havia quebrado. A partir daquele momento, a tensão entre eles não era mais de repulsa, mas de um desejo reprimido que fervia sob a superfície da etiqueta social. Henry sabia que tinha vencido a primeira batalha e passou a pressionar, não com a força, mas com a tentação. Ele começou a deixar a porta de seu quarto entreaberta, permitindo que Isabela visse vislumbres de sua vida noturna, ele se vestindo com pressa antes de ir para o pandemônium, o brilho fugaz de um olhar que ela sabia ser reservado apenas para ela. Ele deixava livros sobre poesia obscena na biblioteca ou esquecia um copo de cristal na sala de estar, impregnando o ambiente com o cheiro proibido de uísque e especiarias. Isabela passava as noites em seu quarto lutando contra a imagem dele, o canalha arrogante, o garoto de rua que se tornou rei. Ela tentava se lembrar da honra, do duque, de tudo que ela representava, mas seu corpo, que ele havia despertado com um simples toque na nuca e um beijo avassalador, exigia rendição. Ela estava faminta por ele, faminta pela realidade bruta que ele havia prometido. A rendição veio em uma noite de tempestade. O vento chicoteava as janelas góticas da Ashbourne House e os trovões sacudiam a fundação da velha mansão. Isabela estava sentada em frente à lareira em seu quarto, lendo um romance de moralidade, tentando se acalmar. Mas o livro parecia ridículo, a virtude não a aquecia, a solidão era fria e cortante. Ela ouviu passos no corredor. Não os passos leves de um criado, mas a pisada confiante, pesada de Henry. Ele não estava vindo até ela, ele estava indo para o seu próprio quarto. Isabela sentiu uma onda de pânico e urgência. Se ele passasse por ela, ela poderia perder a coragem. Ela não suportaria mais uma noite de tédio e repressão. Num impulso que desafiou uma vida inteira de decência, ela se levantou, vestindo apenas uma chemise de seda fina, e abriu a porta. Henry já tinha passado. Ele estava parado em frente à porta de seu quarto, a mão na maçaneta. Ele se virou. O olhar dele não era de surpresa, mas de uma satisfação sombria. Ele sabia que ela viria. Isabela parou no meio do corredor. A luz de uma lamparina iluminava as feições dele, tornando seus olhos cinzentos ainda mais intensos. Ele estava vestindo apenas calças de dormir. O torso nu era uma escultura de músculos e cicatrizes fracamente visíveis, um testamento à sua vida anterior. O silêncio era tão alto quanto a tempestade lá fora. "Você veio", ele disse, a voz rouca, sem questionamento. Era a declaração de um vencedor. Isabela não conseguia falar. Ela apenas balançou a cabeça, um gesto pequeno e desesperado. "Eu não suporto mais. Eu não sei quem eu sou mais." Ele não se moveu em direção a ela. Em vez disso, abriu a porta de seu quarto, convidando-a a entrar no mundo proibido dele. "Você é uma mulher que escolhe a verdade sobre a conveniência, Isabela. A verdade é que você me quer, e eu quero você." Isabela deu o primeiro passo, e depois o segundo. Cruzou o corredor que representava o abismo entre sua vida de honra e a de depravação dele. Quando ela pisou no carpete escuro de seu quarto, Henry a puxou para dentro e fechou a porta com um claque decisivo. Ele a abraçou com uma força que a deixou sem ar, mas que era estranhamente confortante. Ele não a beijou imediatamente, apenas a segurou, permitindo que Isabela sentisse o calor de sua pele, a força bruta de seu corpo. Eu lutei tanto." "Eu sei", ele respondeu, acariciando os cabelos dela. "Mas você não pode lutar contra o que é inevitável." E então ele a beijou de novo. Dessa vez o beijo não era de possessividade, era de desejo mútuo, de uma necessidade febril. Ele a ergueu em seus braços sem quebrar o beijo e a levou para a cama. O quarto de Henry não era de um lorde, era espartano, com um senso de masculinidade e propósito. As roupas espalhadas, o cheiro de conhaque, a desordem, tudo falava de uma vida vivida sem desculpas. A noite se tornou um turbilhão de êxtase e descoberta. Henry não era apenas um amante, ele era um professor.
Ele a guiou com mãos firmes e lábios exigentes, ensinando-a sobre seu próprio corpo e sobre o prazer que ela jamais soubera existir. Ele a fez gemer, a fez implorar, quebrou a rigidez de sua alma com cada toque, cada mordida suave. Isabela descobriu que o diabo de Mayfield era o único que poderia levá-la ao divino. Naquele êxtase, na rendição completa, ela encontrou não a vergonha, mas a liberdade. Ao amanhecer, quando a tempestade havia se acalmado e o quarto estava envolvido em uma luz cinzenta e tímida, Isabela acordou aninhada contra o peito de Henry. Ele estava dormindo com o rosto relaxado, parecendo até um garoto. Ela se levantou em silêncio e cobriu o corpo nu com o lençol. Enquanto o observava, uma nova emoção a atingiu, mais devastadora que o desejo. O desejo era carnal, o sentimento era profundo. Ela o tocou no ombro, seguindo a linha de uma cicatriz antiga. Naquela noite de paixão, Henry Blackwood não havia apenas tomado seu corpo, ele havia demandado um pedaço de sua alma. E foi então que a realidade, cruel e cria, se instalou. Ela era Isabela, duquesa de Ashbourne. Ele era o canalha. A sociedade jamais perdoaria isso. Sua honra estava em frangalhos. O beijo havia sido o começo do jogo. A paixão havia sido a aposta, mas agora ela percebeu o preço. Ela estava apaixonada pelo homem que veio para arruiná-la. Isabela se vestiu rapidamente e fugiu do quarto dele antes que acordasse, o medo e o amor lutando por sua sanidade.